Hoje é dia então de falar da obra do mês de abril do Clube do Starnone. Para quem não conhece, o Starnone é o clube que eu mantenho com a Bárbara do Beijo Barbário e o Matheus, do Literato Brasileiro. Lá no WhatsApp, a gente escolhe uma obra e discute ela. A gente costuma fazer isso no final do mês, mas nos últimos, 2, 3 meses, a gente tem feito uma discussão ali quase que em tempo real, que a gente está conseguindo manter um ritmo muito parecido de leitura. Também foi a obra do mês de fevereiro da TAG. Eu estou falando do Estação Atocha, do Ben Lerner. O Ben é um autor norte-americano, ele é um poeta, ensaísta, crítico e romancista também. Ele já tem muita coisa publicada, ele já é ganhador de muitos prêmios também. Inclusive essa é uma história que mescla um pouco com a própria trajetória do Ben Lerner, o que está dentro aqui do Estação Atocha. E esse foi o primeiro livro publicado por ele, o primeiro romance, na verdade, publicado em 2011. Para começar, eu devo dizer que esse é um livro um tanto quanto incomum. Ele não vai agradar aí muita gente, não vai agradar a todos. Vide até mesmo o aplicativo da TAG. Se vocês derem uma olhada lá, vocês vão encontrar muitos comentários negativos a respeito dele. Ou seja, ele não é um livro muito popular. E eu acredito que também não seja essa a intenção dele. Essa história não tem um fio condutor muito bem delineado. Eu acredito que ele seja, na verdade, um livro de momentos. O protagonista aqui ele é um americano, um escritor, um estudioso, que ganha uma bolsa de estudos para ir em Madrid estudar a produção literária que foi feita lá depois da Guerra Civil Espanhola. O livro, então, segue através das etapas desse projeto, etapas que ele mesmo elabora. Mas eu acredito que essas etapas elas dizem menos respeito ao projeto em si e, na verdade, fazem mais referência ao período de adaptação dele naquela realidade, na cidade, no país e também com as pessoas que ele acaba encontrando e formando alguns vínculos. Porque, veja bem, ele é um americano que não domina a língua espanhola e que chega nesse lugar totalmente novo, onde ele não conhece nada, não conhece ninguém, não sabe, não tem a quem pedir apoio. E, atrelado a isso, a gente também tem a questão que o próprio Ada ele sofre de alguns transtornos psicológicos /psiquiátricos que são fundamentais para que a gente possa entender a maneira como ele forma e que ele mantém esses vínculos com essas pessoas que vão se tornar amigas e até algo mais dele. E também da forma como ele aprende isso tudo, o mundo, o que é que ele está fazendo ali, o porquê que ele está fazendo aquilo. Então são pontos e peças que a gente tem que levar em consideração a todo momento dentro dessa história. Esse para mim com certeza é mais um caso daqueles personagens que têm comportamentos questionáveis o tempo todo, mas que são completamente memoráveis por conta disso. Eu lembrei muito do Holden Caulfield, do Apanhador no Campo de Centeio, me remete um pouco também ao protagonista do Complexo de Portnoy, ao próprio Stoner, o William Stoner, do Levi Stoner. Cada um de seu jeito e de sua forma me foram memoráveis. Dificilmente eu vou esquecer um personagem como esse. Eu posso esquecer da história completamente, mas os personagens eu vou lembrar. E isso acontece com Adam Gordon. Até mesmo porque, apesar dele ter esses comportamentos questionáveis, a gente não consegue julgar ele completamente, mas a gente também não consegue ficar indiferente àquilo. Ele é um cara muito oportunista, mentiroso. Em alguns momentos ele chega a ser até machista, muito inconstante, mas eu acho que isso é muito da inaptidão dele de se encaixar. Em qualquer contexto, eu acredito que até mesmo nos Estados Unidos ele tivesse esse tipo de padrão de comportamento sendo reproduzido. Mas essa não adequação dele a esse espaço deixa ele numa posição muito confortável, porque assim ele se sente mais protegido, é um lugar comum para ele. Então ele fica menos vulnerável nessas situações. Então isso serve meio que como um escudo, uma parede que fica ali entre ele e a realidade. E assim ele pode se abaixar, se esconder, se esquivar. Então é quase como uma ferramenta ali de proteção. Mas claro que a gente, enquanto leitor, crítico, a gente vai olhar aquilo e a gente vai tentar julgar. Pelo menos internamente, eu acho que é impossível que isso não aconteça, mas são coisas positivas que obras como essa podem fazer para a gente. Um exemplo que me vem claramente agora, enquanto eu fazia a leitura, é que ele não domina o espanhol. Então, dessa forma, quando ele está conversando com alguém, ele pode falar o que ele bem entender. E a partir da reação daquela pessoa, ele pode justificar ou não aquilo que ele mencionou
simplesmente pelo fato de que ele não entendeu, né, ou que saiu de uma forma que não foi muito bem compreendida, porque ele não sabe ao certo utilizar as palavras e a gramática da língua espanhola. Da mesma forma, tudo que dizem para ele é filtrado por essa peneira. Então a língua aqui ela não é um meio, né, ela não é uma ponte, ela é um escudo de proteção e que serve a ele constantemente. Esse é um romance também que discute muito, muito mesmo, o conceito de tradução. E se a gente for parar para analisar, essa é um método, digamos assim, que a gente reproduz também o tempo todo, quase que de maneira inconsciente. O que eu falo para vocês aqui, por exemplo, em vídeo, pode chegar aí, ou seja, pode ser traduzido de uma maneira. Os comentários que as pessoas deixam lá embaixo podem ser colocados de uma intenção ou de uma forma X, mas quando eu vou ler eu posso interpretar Y, né? Isso diz muito de como a gente está, isso diz muito da nossa bagagem, né? Da nossa história. Então nada é assegurado, nada é 100% certo. A gente está trabalhando aí com representações de ideias, representações de palavras, a gente nunca consegue acessar essa essência no real. E o Adam também faz isso o tempo todo, né? Ele tenta interpretar, ele tenta traduzir os sintomas das condições de saúde que acometem a ele. Ele tenta, né, compreender ali o que as pessoas estão dizendo para ele através da língua, da escrita, dos livros que ele tem que ler e depois produzir poemas a partir disso. Os efeitos do remédio, ele é uma pessoa que está o tempo todo, constantemente, dopada de alguma forma, ou sob efeito desses remédios. Então, tudo isso é uma forma dele interpretar, traduzir, tentar entender, mas claro, mais uma vez, assim como as palavras, assim como os textos que ele utiliza, é a visão dele, né? São as lentes dele colocadas em cima daquilo que está sendo observado, daquilo que a gente está tentando identificar. Ou seja, tudo aqui, né, todo o assunto, todo o enredo, o que está orbitando toda essa história, seria nada mais do que a tradução, né? Mas toda tradução também é uma traição. A gente nunca consegue chegar na essência real, na base daquilo que a gente está tentando entender, daquilo que a gente está tentando aprender. A gente só pode fazer uma representação nossa daquilo que a gente está vendo, daquilo que a gente está ouvindo, seja uma pintura, seja um texto, seja uma outra pessoa, o que quer que seja. Então, na verdade, são suposições que a gente faz, né? A gente nunca consegue acessar de fato aquilo, apenas representações nossas do que está fora ou do que está dentro, né? Quando a gente tenta fazer uma interpretação interna dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, ou daquilo que acontece dentro da gente. Então foi isso que esse livro me trouxe. Eu não sei se eu falei muita coisa da história, eu acho que eu não falei quase nada do enredo, mas os sentimentos que o livro me trouxe foram esses. E era isso que eu queria expor aqui agora. Então eu entendo as pessoas que classificaram ele de maneira negativa, não só no aplicativo da Tag, eu vi muita gente falando mal dele também lá no Instagram, mas eu respeito, afinal é a visão delas a partir disso. Então elas têm um motivo, estão embasadas a partir do que elas, né, conhecem e entendem dessa história e de mundo também. Mas eu gostei muito mesmo. Já considero aí uma das melhores leituras de 2020. E eu recomendo a todo mundo que leia. Eu acho que obras como essa aqui, elas fazem não só a gente passar o nosso tempo, né, preencher o nosso tempo aí em quarentena, mas elas promovem algo mais. Nas entrelinhas aqui tem muito mais do que aquilo que o autor quis colocar. E a gente que preenche, né, com o que a gente tem de bagagem, com o que a gente tem de conhecimento. Então é uma obra que ela cresce a partir de cada leitor. Então é isso. Deixa lá nos comentários, né, alguma coisa, se você leu, ou se você... tem outras obras dele também aqui, então se você conhece aí os outros livros dele, eu queria outras recomendações, porque com certeza eu quero continuar lendo. Ben Lerner, e as redes sociais também estão aí embaixo no box da descrição. Valeu o vídeo, obrigado por ter assistido e até mais.